Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos com a nossa hora marcada, né? Para começarmos agora. Então, sejam todos bem-vindos, é uma alegria tê-los mais uma vez. Todos os nossos eventos da Umevor, nós temos repetido que nós estamos trabalhando à distância, mas não estamos distantes uns dos outros, né? Isso para nós faz um sentido enorme, porque embora estejamos nesse distanciamento social, nós estamos em comunhão de ideias, de pensamento, comunhão de ideais, reunidos aqui com pessoas tão queridas, pessoas que fazem parte do nosso convívio no movimento espírita, fazem parte do nosso dia a dia, nessa mesma comunhão, né, de ideais. E hoje, recebendo mais uma vez nosso amigo Ellerson, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele, mas ele sabe que ele é muito bem-vindo, muito querido, já é considerado por nós um amigo de Volta Redonda, um amigo da União Municipal Espírita de Volta Redonda, trabalhador incansável, né, na seara espírita, projeto do Cristo. Então, que nós estejamos unidos nesses ideais, que Jesus esteja conosco, possa nos envolver. Vamos começar as nossas atividades. Então, que Jesus esteja conosco, nos abençoando. Começar. Então, muito bem, meus amigos. Então, conforme aí o vídeo de exibição, é uma roda de conversa. E a nossa intenção é que haja, de fato, essa interação. Para nós aqui, importante é exatamente isso, que nós possamos interagir. Não tem certo, não tem errado, não tem a ideia mais importante, menos importante. Tem a participação de todos nós, a colaboração coletiva, a fim de que nós possamos construir juntos reflexões em torno desse tema, que é tão significativo, que vai ser trazido pelo nosso irmão no início e construído por todos nós nessa interação, né? Família Universal, Projeto Divino. Então, vamos reforçar aqui que sejamos todos bem-vindos a mais essa atividade desenvolvida pela União Municipal Espírita de Volta Redonda. Nós temos solicitado nas nossas atividades que possam colocar aí os nomes, né, a casa que frequenta, essa relação é importante, para que a gente possa estabelecer ainda mais vínculos nessa relação, nessa interação entre a União Municipal Espírita de Volta Redonda e as casas espíritas, uma vez que a UMEVOR não é senão a reunião dessas casas, a reunião de todos nós aqui. Então, que possam se identificar, aqueles que ainda não fizeram, isso facilita a nossa relação aqui nos contatos, tá bom? Bom, nós vamos fazer a nossa prece inicial, então que nós estejamos com os nossos pensamentos voltados ao Cristo, para que nesse momento, Mestre amado, buscando estar na tua presença, solicitar a sua proteção e o seu amparo, sua misericórdia para todos nós, para as casas espíritas aqui representadas, para os lares que aqui estão ligados, direto ou indiretamente, em especial para esse nosso irmão tão querido, Ellerson, que está sempre conosco, trazendo reflexões importantes para o nosso aprendizado, reflexões que promovem o nosso crescimento. Que a sua paz, que o seu amor permaneça conosco, Senhor, e que façamos o esforço individual
para estarmos junto de Ti, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, então, nós temos o nosso tema, Família Universal, Projeto Divino. E quem vai desenvolver esse início de conversa conosco, o Ellerson vai falar por aproximadamente 30 minutos, e depois nós vamos abrir para esse momento de interação. Então, nosso irmão Ellerson vai trabalhar conosco esse tema, Família Universal, Projeto Divino. E o Ellerson já é, conforme nós dissemos antes, amigo querido, amigo da União Municipal Espírita de Volta Redonda, amigo das Casas Espíritas de Volta Redonda, um incansável trabalhador na divulgação da doutrina espírita, uma agenda apertadíssima, né? Conhecido no Brasil e no exterior, autor de diversas obras, e hoje está mais uma vez conosco. Eu volto a repetir aqui o tema pela importância que ele nos traz, Família Universal, Projeto Divino. Então, Ellison, seja muito bem-vinda, para nós uma alegria grande tê-lo conosco mais uma vez, sinta-se à vontade, abraçado por todos nós, sinta-se entre amigos que muito te gostam e te querem bem. Bom, seja bem-vindo, a palavra está com você. Boa noite, Ronald. Boa noite aos nossos amigos da Umevor, de toda a região. É uma alegria para o nosso coração podermos estar de volta neste encontro virtual para nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Para nós podermos iniciar as nossas ponderações essa noite, nós queríamos recorrer a um encontro que se deu em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, quando Jesus estava envolto por meio de amigos, parentes. Eles se encontravam na casa de Simão Pedro, pescador. Como era natural, em muitas noites, ali eles estavam, onde trocavam experiências, refletiam em torno da Torá hebraica, refletiam em torno das boas novas de alegria. E naquela noite em especial, memorável, a sogra de Simão Pedro perguntou para Jesus o que viria a ser a vida em família. E o Mestre incomparável diz que nós iniciamos a nossa tarefa em meio de flores para encontrarmos depois uma pesada colheita de espinhos. Que vivemos como se fosse no mar, que às vezes fica marevolto com as grandes tempestades. O lar, diz Jesus, é a escola das almas, o cadinho depurador, onde vamos burilando o nosso ser para fazer brilhar a nossa luz. O lar é a célula da sociedade. É onde nós começamos a construir as nossas relações para expandirmos para a grande família universal. Não haveria como falarmos sobre essa grande família que somos sem refletirmos primeiramente por essa célula básica que é a nossa família consanguínea. Se nós buscarmos, por exemplo, no dicionário Aurélio da língua portuguesa, conceito da palavra família, nós vamos encontrar o seguinte significado. A família é o pai, a mãe, os filhos, que estão reunidos pelos laços da consanguinidade ou pelos laços da adoção. Este conceito ele vem sendo discutido nos meios acadêmicos, teológicos, porque conforme nós vemos, é um conceito que se modificou no transcorrer dos tempos. Hoje as nossas famílias já não são mais constituídas apenas do pai, da mãe e dos filhos. Hoje nós temos famílias constituídas de diversas formas. Temos
mães que cuidam dos seus filhos, pais que educam os seus rebentos, temos avós que moram junto com seus netos, temos casais de homossexuais que adotaram crianças. As constituições familiares são as mais variadas. O que se não modificou, entretanto, são os conceitos que precisam ser construídos dentro do nosso lar. Genericamente, disse que a família, ela representa o clã social, a sintonia por identidade, quando nós vamos nos unindo, vamos nos ligando pelas identidades que temos, pelas sintonias e afinidades que vamos formando. Juridicamente, uma família se forma com a união dos seres, passando a ter uma vida em comum, seja através de um contrato verbal ou de um contrato escrito. No nosso movimento espírita, nós vamos encontrar diversos conceitos acerca da família, mas há um deles, trazido por Rodolfo Caligares, que nos traz uma base muito profunda para podermos refletir. Ele diz que a família é a pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana, que é a nossa nação. Todo e qualquer empreendimento começa dentro do nosso lar, para depois nós podermos desenvolver ou estender esses conceitos para a sociedade em que nós estamos inseridos. Às vezes nós queremos fazer o caminho às avessas. Queremos viver num mundo de paz, num mundo menos corrupto, num mundo saudável, mas dentro do nosso lar, nós vivenciamos essas experiências negativas, transferindo inclusive aos nossos filhos, por meio da educação, estes conceitos. Se nós voltarmos no tempo, a época que o ser primitivo vivia aqui na Terra, nós vamos perceber que o homem, ele vivia sozinho, buscava o seu sustento através da caça, através da pesca, buscava lutar contra as feras, vencia as intempéries da natureza, até um instante em que, vivendo ali no meio da floresta, o ser primitivo pôde perceber que haviam outros indivíduos da mesma espécie que viviam também sozinhos. E então começaram a se confraternizar, começaram a unir os esforços e descobriram esses seres em desenvolvimento, que seria muito mais fácil viver em bandos. Se todos eles se unissem, a vida seria mais tranquila, venceriam com mais facilidade as adversidades do caminho. E estes seres primitivos começaram a viver dentro das cavernas, depois foram para as palafitas, as casas construídas sobre os rios, até o momento que vieram à terra firme, construindo as imensas ocas, onde um número enorme de seres de mesma espécie viviam ali, naquele mesmo espaço. E é claro que nessa convivência do dia a dia, estes seres começaram a despertar sentimentos. Foram saindo das emoções, da instintividade da vida, foram descobrindo que haviam seres que viviam ali, naquele clã, que despertavam dentro do seu coração sentimentos diferentes, que tinham mais afinidade com um do que com o outro. E foi a partir daí que surgiram os pródomos da família, as primeiras movimentações de seres que começaram a constituir as suas uniões familiares. No princípio, o ser humano era poligâmico, tinha diversos parceiros e parceiras, até o instante em que se instaurou a monogamia, que, segundo o Livro dos Espíritos,
É um dos grandes avanços que a humanidade fez, quando passamos a eleger alguém para estar conosco durante a nossa existência, constituindo a nossa família. Muitos estudiosos do comportamento humano da atualidade chegam a afirmar que a família é uma instituição falida, uma instituição que desde há muito deixou de existir. Mas esses estudiosos demonstram o pessimismo, demonstram a falta de entendimento acerca da vida, embora tenhamos respeito por eles. Porque a família, quer queiramos ou não, é a base de tudo. Quando Kardec, o nosso codificador, elaborou os questionamentos a serem levados pelos espíritos, na questão 696, ele questionou em O Livro dos Espíritos o que aconteceria se a sociedade dissolvesse os laços de família. E então os imortais respondem que haveria uma recrudescência do egoísmo e nós voltaríamos ao período da primitividade. Porque nós seres humanos, somos gregários, não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros para podermos sobreviver. E a divindade, na sua mais profunda sabedoria, nos colocou inseridos dentro da família, para que nós pudéssemos começar a despertar os nossos sentimentos, os nossos valores, e podermos, dessa forma, conviver com aqueles que estão ao nosso derredor. Segundo psicólogos, é dentro da intimidade doméstica que nós nos desvelamos, que nós tiramos a nossa máscara, que somos quem realmente somos. Porque no convívio da sociedade, muitas vezes nós vestimos máscaras para sermos aceitos, para convivermos bem, mas dentro do nosso lar, como achamos que os nossos familiares são obrigados a nos aceitar como somos, ali não medimos esforços para manter as aparências. Então é necessário que nós aprendamos a lidar dentro do contexto familiar, aparando as nossas arestas, buscando burilar o nosso ser, para que consigamos, então, construir uma sociedade melhor, para estendermos a nossa casa para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade e assim sucessivamente. Aliás, é Gandhi, o grande pacifista indiano, que afirmou que uma casa de paz traz paz para a sua rua, uma rua de paz para o bairro, e assim sucessivamente. Dessa convivência familiar dentro do nosso lar, nós vamos, então, despertando os sentimentos pelos laços consanguíneos. Porque é muito curioso, nós podemos ter problemas com alguém da nossa família, alguém do nosso sangue, mas as pessoas de fora não podem falar mal dele. Se alguém falar mal do nosso irmão, falar mal da nossa mãe, do nosso pai, que nós temos dificuldades, nós defendemos. Porque nós podemos falar mal, mas o outro não. E isso é um despertar de valores, de sentimentos que começam, primeiramente, neste egocentrismo, quando nós estamos no centro, defendendo o que é nosso, aquilo que está perto de nós, para aos poucos irmos desenvolvendo por aqueles que estão longe de nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata a respeito dos laços familiares, os benfeitores nos dizem que a maioria das famílias que se encontram aqui na Terra são vinculadas pelos laços das diferenças, das vidas passadas, trazendo muitas vezes nessas uniões os inimigos do passado, que se unem ali no clã familiar para poderem justamente estabelecer os laços de afetividade, criando os laços espirituais, que são aqueles que perpetuam
Porque os laços consanguíneos, eles se acabam no momento da nossa morte física. Agora, os laços espirituais, positivos ou negativos, eles permanecem onde quer que nós estejamos, encarnados ou desencarnados. E é dentro dessa postura, do contexto familiar, que dentro do projeto divino, nós vamos sendo convidados a despertar os sentimentos para a família universal. Quer queiramos ou não, somos filhos de um mesmo Pai. Somos todos irmãos, vinculados por este laço espiritual que nos vincula, que faz com que nós tenhamos compromissos, deveres de uns para com os outros. Não é por outro motivo que o mandamento maior da lei divina nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo. E quem é o nosso próximo? Foi a pergunta, inclusive, que o doutor da lei fez a Jesus quando estavam naquele colóquio, e o mestre narra a famosa parábola que todos nós conhecemos, a parábola do bom samaritano, do homem que caiu nas mãos dos salteadores, e passando por ali um sacerdote, um levita, não ajudaram, e somente um samaritano, tomado de compaixão, além de lavar as feridas, cuidar com azeite e vinho, ainda depositou o desconhecido sobre o lombo de um cavalo, levou até uma hospedaria, cuidou dele, além de pagar o hospedeiro para que pudesse continuar o trabalho. E o mestre pergunta ao doutor da lei quem era o próximo daquele que estava caído ao chão, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai e faze tu da mesma maneira. Mas para nós chegarmos a esse estágio de podermos perceber a dor do nosso próximo, nos compadecer da dor do outro e estender a mão, requer uma caminhada, requer descobertas que vamos, a partir dos dias, desenvolvendo, entendendo, burilando o nosso ser e despertando essas qualidades que estão latentes dentro de nós, mas que precisam ser trabalhadas, regadas com o nosso trabalho, com o nosso esforço. E Jesus, que é o nosso modelo e guia, nosso exemplo maior, quando esteve aqui na Terra, ele nos trouxe grandes lições em torno da família. Ele pôde nos ensinar a lidar com as experiências familiares. Primeiramente, porque ele realiza todo um trabalho antes de iniciar as suas atividades doutrinárias. Jesus começa a sua tarefa de divulgação do Evangelho com 30 anos de idade. Porque antes ele conviveu com os seus, com aqueles que eram seus consanguíneos. Esteve junto de José, de Maria, dos seus irmãos, convivendo ali na cidade de Nazaré. Isso foi necessário, porque como um homem que veio à Terra para poder estabelecer as bases do amor, nos trazer os ensinamentos do perdão, poderia realizar tal missão se não o fizesse primeiramente dentro do contexto familiar. Embora haja poucas referências da vida de Jesus no contexto familiar, dos 12 aos 30 anos de idade, quando o Novo Testamento se cala, algumas mensagens bem esparsas, trazidas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, falam a respeito dessa convivência, quando Jesus aprende com José o ofício de carpinteiro, com a morte do seu pai, ele que se torna o arrimo de família, cuidando de Maria, dos seus irmãos. Há uma grande discussão em torno dos irmãos de Jesus, se seriam filhos de Maria, se viriam de um outro casamento de José, viúvo, que viera se consorciar com a jovem. Isso não nos importa
se eram irmãos por parte de mãe e pai. O que importa é que era uma família ali constituída, de relações de diferenças, onde Jesus teve que aprender a lidar com elas. Mas quando começa a sua trajetória, quando com 30 anos de idade ele sai de Nazaré e vai se batizar nas águas do Rio Jordão, e logo depois chama os seus primeiros seguidores, participando das bodas de Caná, é numa festa de casamento que Jesus começa as suas atividades. Isso nos chama bastante atenção. É Jesus valorizando a família, o contexto da formação do ambiente familiar, quando dois seres elegem uma vida em comum. Ele participa daquela festividade e, inclusive, transforma a água em vinho, que, segundo os dados trazidos pelos estudiosos, foi o primeiro milagre, ou a primeira realização feita por Jesus, que fez com que o seu nome pudesse ser difundido, porque logo, logo começou a comentar-se que o Messias havia chegado à Terra. Em relação à transformação da água em vinho, certa ocasião, conversando com Divaldo Franco em uma entrevista que realizamos, nós questionamos a respeito disso, porque há alguns estudiosos, inclusive do nosso movimento espírita, que dizem que as bodas de Caná, em verdade, não teria sido um acontecimento, teria sido uma parábola ali narrada por Jesus. No entanto, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, o espírito irmão X, Humberto de Campos, ele conta essa passagem como se realmente tivesse acontecido. Naturalmente, as discussões se fazem pelo fato de Jesus ter fabricado o vinho, transformado a água em vinho. O vinho já havia acabado. Até algumas pessoas que justificam o uso de bebida alcoólica, já que Jesus multiplicou, fabricou vinho, mesmo tendo sido acabado em uma festa de casamento. Todas essas ponderações nos levam a perceber o quanto ainda precisamos estudar o Evangelho, porque a transformação da água em vinho, ela é uma simbologia para todos nós. Primeiramente, não foi um milagre, porque Jesus, como conhecedor profundo de todas as leis da física e da química, o que realizou foi uma transmutação das moléculas da água para transformar em vinho. Era um vinho diferente, inclusive quando o mestre Sala recebe-o, ele manda chamar o noivo, dizendo que era o melhor vinho que estava sendo servido naquela festa. Daí nós percebemos que o teor alcoólico do vinho era diferente do anterior que estava sendo servido. O fato é que este vinho que acaba na simbologia do Evangelho, segundo uma mensagem que nós psicografamos pelo Espírito Fritz Schein, no livro Páginas Singelas, representa o amor. O amor ausente nos contextos familiares. O amor que se esvai porque não é cultivado. E com o passar do tempo, à medida que a família cai numa rotina, esse vinho vai se acabando. Ele vai sendo esvaído e, de repente, aquele relacionamento, ele termina. Mas o vinho novo é a representação dessa virtude sublime que, quando presente dentro da nossa família, enfrenta as adversidades, as tempestades, deixando a nossa casa de pé. Então, Jesus começa a sua trajetória terrena, missionária, dentro de uma festa de casamento. Mais tarde, Jesus começa, então, a conviver com pessoas com as quais ele vai conhecendo na sua caminhada, entre eles os apóstolos, os 12 homens escolhidos para estar do seu lado. E, em certa ocasião, estando ele juntamente com seus seguidores, eis que, então, alguém vem falar-lhe que do lado de fora, a sua mãe e os seus irmãos estavam lhe chamando. Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades para poder ensinar,
para poder trazer uma mensagem profunda aos nossos corações. Então ele questiona: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, é meu pai e é meu irmão. Essa frase de Jesus, este ensinamento, é motivo de muitos questionamentos. A estranha moral trazida por Jesus, que, se tomada ao pé da letra, nos traz realmente algumas reticências, inclusive questionamentos a respeito da proposta que ele veio nos trazer, do amor puro e verdadeiro para com todas as criaturas. Será que Jesus queria, naquele instante, menosprezar a sua família, inclusive a sua mãe, a quem ele tinha tanto amor? De certo que não. Os benfeitores espirituais, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles vão analisar essa passagem, eles dizem que Jesus, por diversas vezes, em outros momentos do Evangelho, demonstrou o profundo amor que tinha para com a sua genitora, sempre desvelada. Ela não pôde acompanhar os seus passos pelo fato de ter uma família, de ter os afazeres domésticos, já também a idade, não tinha condições de viajar por aquelas estradas ermas, juntamente com homens. As mulheres eram muito reservadas. Então, Maria, ela sempre buscava Jesus em algumas cidades, estava com ele em algumas oportunidades, mas não pôde lhe seguir os passos. No que diz respeito aos seus irmãos, sejam eles filhos de José e Maria ou apenas filhos de José, ao que se sabe, nenhum deles seguiu os passos de Jesus. Aceitou como sendo o Messias. Então, Jesus aproveita aquele momento para mostrar que os laços consanguíneos são laços que se formam aqui na Terra por uma necessidade da convivência familiar, mas os laços espirituais são aqueles que permanecerão. Então ele diz que verdadeira mãe, verdadeiro pai, verdadeiro irmão seu seriam aqueles que fizessem a vontade do Pai maior, que se encontra nos céus. E Jesus demonstra ainda mais a importância da família universal, dos laços que vão além da consanguinidade, quando se encontra na cruz, nos martírios finais, quando ali aos pés da cruz estava Maria e João. João amparando Maria, era o mais novo dos apóstolos, na época da crucificação tinha 19 anos de idade, e Jesus, diante do sofrimento de Maria, aquela mulher com o coração pungindo de dor, que dizia aos pés da cruz: meu filho, até quando durará o seu sofrimento? O mestre então lhe olha e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a sua mãe. E Jesus, nesse instante, transforma a sua mãe em nossa mãe. Ele distende os laços de família. E Maria, então, deixa de ser a mãe de Jesus para ser a mãe de toda a humanidade. Então, nós vamos percebendo que o Evangelho é um cântico da formação da família universal. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Jesus conviveu com todas as criaturas de quaisquer credos, raças. Estendeu a mão àquele que estava necessitado, sem fazer questionamentos, dando a cada um segundo a necessidade, não aquilo que desejavam, mas aquilo que necessitavam para a caminhada, fortalecendo a cada instante esses laços que vão além da consanguinidade. Então, o nosso grande desafio na sociedade em que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, é nós rompermos essas barreiras. De certo que devemos cuidar da nossa família, devemos estreitar os laços dentro do contexto doméstico, mas de maneira alguma esquecermos daqueles que estão conosco na jornada, daqueles que estão além da consanguinidade, que são os nossos irmãos. Kardec, nosso codificador,
chegou um dia a afirmar que nós deveríamos ter vergonha de viver em um mundo onde as pessoas morrem à fome. É o nosso dever trabalharmos, fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance, para que consigamos, dessa forma, auxiliar aqueles que estão momentaneamente numa condição mais difícil do que a nossa. Buscar estabelecer laços de afeto com todos os nossos irmãos, seja onde eles estiverem, de forma que, pouco a pouco, nós possamos descobrir o amor universal, vivenciado por tantos espíritos que passaram aqui pela Terra e puderam demonstrar que é possível construir um mundo melhor a partir das nossas escolhas. Segundo a nossa programação, vamos abrir, então, o nosso espaço para o nosso bate-papo, para a nossa conversa informal. Aqueles que quiserem trazer a sua contribuição, levante a mão e o Ronald vai direcionando. Quiser fazer o questionamento, se estivermos ao nosso alcance, para poder responder. Estamos à disposição. Então, nós já temos aqui muitas perguntas. A gente quer lembrar os amigos que chegaram depois que há a possibilidade das perguntas aí pelo chat. Tem também a possibilidade de perguntas pelo Instagram da Umevor. E nós já estamos com algumas perguntas aqui. E lembrar que, além de perguntas, também há a possibilidade de interagirmos de outra forma, né? Não necessariamente fazendo perguntas, mas considerações a partir do que o nosso irmão falou, otimizando ao máximo o nosso tempo para que a gente possa conversar mais, né? Especialmente se a gente conseguir se manter dentro desses limites que o nosso irmão, esses contornos que ele trouxe aí para essa nossa reflexão em torno do tema Família Universal, Projeto Divino. E aí, Wellington, uma das perguntas que chegaram aqui faz a seguinte observação. De que forma a convivência em família favorece a vivência desse projeto divino, projeto enquanto intenção, enquanto delineamento de Deus para a visão do todo? Vou repetir. De que forma a convivência em família favorece a vivência desse projeto divino, que é da família universal, projeto enquanto intenção, desejo, delineamento de Deus para a humanidade? Na construção do dia a dia, Ronald. A partir do momento em que nós vamos despertando dentro do nosso coração os valores. Uma das movimentações mais importantes que nós temos dentro do contexto familiar para a descoberta dessa família universal é por meio da educação dos nossos filhos. Quando nós recebemos a intimidade do nosso lar, os rebentos, que são espíritos que vêm com o esquecimento do passado e podem ser moldados, principalmente no período da infância. Diz Emmanuel, até os 7 anos de idade, que a planta tenra está mais fácil de ser delineada, onde nós vamos corrigindo os erros, vamos incentivando as qualidades e virtudes. No processo educacional dos nossos filhos, nós já vamos estabelecendo barreiras ou não no que diz o conceito da família universal. Às vezes, inconscientemente, nós vamos ensinando aos nossos filhos que o melhor é para nós, o melhor é para os nossos familiares, aqueles que são próximos de nós. É muito comum, para darmos um exemplo do dia a dia, a mãe dizer assim para o filho, quando lhe dá um presente: amanhã os seus primos vão vir aqui para casa, guarde os presentes novos que eu te dei, porque eles destroem tudo. E então nós estamos ensinando para o nosso filho que o melhor que há dentro da nossa casa é para ele usufruir, é para ele poder brincar, que os brinquedos novos e caros não devem ser compartilhados com ninguém, porque foram dados a ele. E então a criança, ela começa já a desenvolver resistências em relação àqueles que estão à sua volta. E olha que estamos falando dos primos que vão chegar no nosso lar.
Agora, quando dizem respeito a pessoas desconhecidas, certa ocasião, uma mãe nos relatou que estavam fazendo aquela faxina de final de ano, separando o que iriam doar, queriam levar para a casa espírita, e o filho queria doar muitos brinquedos que ele já não brincava mais, já estavam guardados há mais tempo, em bom estado. E ele separou aqueles brinquedos, alguns relativamente novos, para poder doar, e ela interferiu dizendo: não, meu filho, mas esses brinquedos são muito caros e estão novos, você vai doar para crianças que você nem conhece. E foi quando ela percebeu o que estava fazendo com seu filho. Ela caiu em si e notou que ela estava ensinando para o filho que as coisas sujas, estragadas, que devem ser doadas, e as coisas novas ficam conosco. Então, parecem coisas que não têm significado, mas que vão repercutir no futuro. É uma construção, então, que nós vamos fazendo paulatinamente, em diálogos, em conversas com a nossa família, mostrando aos nossos filhos a necessidade de nós respeitarmos, de nós auxiliarmos a todos aqueles que estão à nossa volta. Então, as movimentações principais que nós vemos é no contexto educacional e na transformação dos conceitos que nós trazemos também, enquanto adultos, dessa realidade universal, deixando de sair do centro para poder perceber o mundo à volta. A Neide, perdão. O Adriano tem questões aí do Instagram, né? A Neide levantou também a mãozinha ali, aí a gente queria lembrar isso, né? Além das questões no chat, no Instagram, pode levantar a mãozinha aí no próprio aplicativo, mas se não souber no aplicativo, pode fazer assim também, não pode, Adriano? Você vai liberar o microfone também, não vai? Liberar o microfone, assim? Eu libero. Aí eu só vou precisar que vocês me ajudem a indicar quem está levantando a mão, porque eu não estou conseguindo enxergar todos. Ok? Então tem essa possibilidade também, pessoal. A Neide já está com a mãozinha levantada ali, depois a gente passa para o Adriano. Só um pouquinho antes da Neide, né? Mais conhecida como minha mãe. Só antes dela falar, realmente lembrar as pessoas, porque talvez alguns entraram depois dos momentos iniciais, né? E que aquelas pessoas que realmente... a gente está lembrando que os microfones, para nossa segurança, hoje eles estão fechados, mas que a gente... Não é que a gente não queira que as pessoas falem, muito pelo contrário. Nós queremos que todos participem, e por isso o Ronald falou da questão de levantar a mãozinha. Só que talvez algumas pessoas não saibam ao certo como levantar a mãozinha no aplicativo. Então, é muito fácil. Para quem tiver no celular, é só tocar na tela, vai aparecer uns 3 pontinhos embaixo, escrito mais. Você clica ali e já vai aparecer a opção de levantar a mão. Se for no computador, lá embaixo tem uma barrinha de menu. É só ir numa carinha lá chamada Reações, clicar ali e também vai ter uma opção de levantar a mão. Então, quem tiver vontade de se expressar, e a gente gosta realmente que as pessoas participem, usa-se a ferramentazinha lá do aplicativo que a gente abre o microfone. E agora, então, a gente vai ouvir a Neide. Wellerson, chegou uma pergunta para mim aqui nesse momento. É o seguinte: os modelos de família de hoje, do qual você mencionou no início, já é um exercício para viver em família universal, onde o amor é o laço que os unirá? Não necessariamente, Neide. Esses modelos de família que nós apresentamos no início da nossa fala são os exercícios que nós fazemos na intimidade do nosso coração, junto daqueles que formam o nosso clã, a nossa família consanguínea, aquela que nós elegemos para estar juntos. Naturalmente, que a partir dessa convivência, a partir do estreitamento desses laços, nós vamos redescobrindo a vida. O que aconteceu no contexto familiar foi uma abertura da nossa mente em relação aos sentimentos, a descoberta de que nós não podemos ficar
restritos a conceitos criados pelo mundo. Nós podemos estender esses sentimentos para todos aqueles que estão ao nosso derredor. E foi justamente nessa descoberta de sentimentos que nós vamos, então, estabelecendo esses elos familiares diferentes daquela constituição que sempre foi estabelecida da mãe, do pai e dos filhos, adotivos ou consanguíneos. Obrigada. Ô, Wellerson, eu vou ler uma pergunta aqui que chegou de um nosso amigo que não está conosco hoje, que é o Cassis, mas ele deixou para nós uma questão lá no Instagram. E para quem não conhece, não segue ainda a Umevor no Instagram, é @umevor63. Só procurar lá e passar a seguir a gente para poder fazer as perguntas nas próximas rodas de conversa. Então, o Cassis mandou para a gente o seguinte apontamento. É certo dizer que já fazemos parte desse projeto e dessa família universal por sermos filhos de Deus? Por favor, Adriano, se você pudesse repetir, é uma falhazinha, eu não escutei o início da pergunta. Vou repetir. É certo dizer que já fazemos parte desse projeto e dessa família universal por sermos filhos de Deus? Sem dúvida alguma. A partir do momento em que nós somos criados, simples e ignorantes, nós, então, já começamos a fazer parte desse contexto da família universal. O que nós precisamos é estreitar os laços, é vivenciar a postura que tem uma família. Porque da mesma forma que nós nos desvelamos, nos desdobramos para auxiliar as pessoas que amamos, que estão no contexto familiar consanguíneo, é preciso que nós realizemos também isso perante aqueles que nós, entre aspas, não conhecemos, aqueles que estão distante de nós, mas que de alguma forma batem à nossa porta pedindo auxílio. A proposta da parábola do bom samaritano é justamente esta, de nós podermos perceber as experiências que a divindade coloca no nosso caminho, na nossa jornada, como uma forma de nós desenvolvermos os sentimentos, percebendo que todos aqueles que estão conosco de alguma forma necessitados, temos o dever de auxiliar de acordo com a nossa possibilidade. Porque também isso é muito importante de dizer. Às vezes nós queremos salvar o mundo. De que adianta salvar o mundo e perder a nossa alma? É preciso que o trabalho também seja feito conforme a nossa possibilidade, de acordo com as condições que nós temos. Mesmo porque a nossa consciência, ela não cobra por aquilo que nós deixamos de fazer por não ter condição. A consciência, ela nos cobra por aquilo que nós podíamos realizar, tínhamos condições e não fizemos. Então, pelo simples fato de nós termos sido criados por Deus, esse sopro divino, nós já fazemos parte desse contexto da família universal. Agora é nos portar como verdadeiros filhos que obedecem ao Pai, cumprindo com as leis que já estão inseridas na nossa consciência e amando os nossos irmãos como se eles fossem da nossa própria consanguinidade. Obrigado, Wellerson. Então, a Velusa agora levantou a mão e pode fazer a sua pergunta, Velusa. Wellerson, do que você falou, eu não sei se eu estou certa, mas a gente poderia associar a passagem um só rebanho, um só pastor, com esse projeto da família universal? Muito bem lembrado, Velúzia. Essa passagem do Evangelho, uma das mais belas que Jesus nos traz, quando ele nos compara a ovelhas. Ovelhas que muitas vezes estamos tresmalhadas do rebanho, que necessitam do auxílio do pastor, que com seu cajado nos traz de volta de forma muito amorosa. E uma característica muito interessante dessa passagem evangélica, Velúzia, é porque as ovelhas,
elas são totalmente dependentes do pastor, elas vivem unidas, onde uma vai, a outra vai atrás. Elas sempre estão necessitando do concurso do pastor para alimentação, para locomoção. Isso demonstra o quanto nós precisamos nos unir, quanto nós precisamos estar juntos nessa jornada, entendendo que estar fora do rebanho é estar fora do conjunto, que de alguma forma precisamos retornar para junto daqueles que estão conosco na jornada. Naturalmente, que não é uma análise também que vamos fazer ao pé da letra do ensinamento, porque senão vamos começar a acreditar que temos que seguir a vida do jeito que ela é, famoso Maria vai com as outras. Não é isso que nós estamos nos referindo. Nós estamos falando que todos nós encontramos-nos num barco, essa grande nau que é o planeta terrestre, estamos juntos nessa caminhada e necessitamos despertar dentro do nosso coração a necessidade da união, do entrelaçamento de forças para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos. Por exemplo, nós estamos vivendo esse momento tão difícil no nosso planeta, não é apenas aqui no Brasil, neste ou naquele país, no planeta terrestre, com essa pandemia que se alastrou. Não adianta eu individualmente fazer a minha parte, ela é muito importante, mas se o meu vizinho não fizer, se o meu outro parente não fizer, o que acontece? Acaba disseminando a doença por outras pessoas. Nós ficamos imunizados pelo fato de estarmos fazendo a nossa parte, mas a doença se espalha por outros que estão ao nosso entorno. Quando nós nos conscientizamos que cada um fazendo a sua parte, contribuímos para o todo, isso vai modificando a nossa vivência diária e vai construindo este conceito, esse projeto divino, que é a família universal. O Welleson, agora quem vai passar a palavra é o Petrônio, tá? Ele vai fazer a pergunta. Boa noite. Já está ouvindo? Estamos sim, Petrônio. Estamos te escutando. É um prazer estar primeira vez com você. Boa noite a todos. Welleson, eu acho que o maior exemplo que Jesus nos trouxe dessa família universal é o exemplo dos 12 apóstolos. Eu acho que eu gostaria que você fizesse uma consideração aí mais ampla, né, significativa para nós, dos 12 apóstolos. O que você citou aí, e depois, na cruz, ele citar João. Eu gostaria de você estar inserindo aí essa questão. Essa questão que você nos traz, Petrônio, ela também é muito pertinente, porque Jesus, depois de ter convivido com a sua família consanguínea, ele mesmo escolheu aqueles que se tornariam seus seguidores mais de perto, a quem ele denominou apóstolos, aqueles que seriam as testemunhas oculares, que estariam perto de Jesus durante um largo período de tempo. Eles conviveram com Jesus em torno de 3 anos e meio, foi o período que Jesus esteve levando as boas novas de alegria. E é claro que essa convivência, ela fez despertar estes sentimentos que vão além da consanguinidade. Cada um deles com as suas dificuldades interiores, com as suas qualidades e virtudes, e eles conviviam como uma família, viajavam juntos, dormiam juntos, almoçavam juntos, estavam a todos os instantes trocando essas experiências. E não diz o ditado popular que se conhece verdadeiramente alguém quando se come 1 quilo de sal junto ao lado daquela pessoa? E para se comer 1 quilo de sal, é preciso conviver, porque ninguém come 1 quilo de sal numa sentada só, porque vai ter hipertensão. Então, Jesus, ele vai desenvolvendo, ele vai abrindo as raízes da sua família, quando ele vai convivendo com estes que estão no seu caminho. Não apenas os apóstolos. Temos Jesus inserido dentro da casa de Simão Pedro, convivendo com a sogra de Simão, com a sua esposa,
com seu irmão André, que também era o seu apóstolo. Temos Jesus junto de Marta, Maria e Lázaro, que eram seus amigos íntimos. Ele estabeleceu elos tão profundos que quando Marta e Maria viram o irmão morto, Lázaro, a morte aparente, mandou chamar Jesus, e ele chora, ele demonstra sentimento, ele demonstra a afeição por aquela família que ele considerou também sua. E assim somos nós na nossa caminhada. Nós vamos despertando estes sentimentos para com outras pessoas que não fazem parte do nosso clã, da nossa família. Nós temos, inclusive, diz o próprio Evangelho, amigos que nós consideramos mais que próprios irmãos consanguíneos, justamente por causa dessa afinidade, dessa sintonia que nós vamos criando. Então, Jesus, ele vem nos mostrar que a família consanguínea, ela precisa ser valorizada, precisamos estar junto deles, mas não precisamos nos ater somente aos nossos. Necessitamos estender esses laços para aqueles que estão ao nosso derredor, para conseguirmos um dia amarmos, respeitarmos até aqueles que são desconhecidos, aqueles que estão longe de nós e que nós muitas vezes não conhecemos, mas nutrimos um sentimento de irmão, de fraternidade universal. Muito obrigado. Ô, Elerson, eu sei que nosso tempo está correndo aqui, eu sei que tem muita gente aí querendo interagir ainda, a Ana Maria, a Luísa, a Rosana, estou vendo aqui a Simone, a Amanda está ali ansiosa para falar, né, Amanda? Eu vou te fazer a pergunta que chegou aqui pelo chat, mas eu sei que as pessoas ainda têm muitas questões para trazer para você, tá? Mas houve uma aqui, uma das, né? Nós temos algumas aqui. É a seguinte: a afirmação de Jesus em eu e o Pai somos um, apesar de um outro contexto, reforça a ideia de família universal? Vou repetir a questão. Vou repetir aqui. A afirmação de Jesus, eu e o Pai somos um, apesar de um outro contexto, pode ser um reforço dessa ideia de família universal? A própria pergunta, ela se responde quando fala que essa frase dita por Jesus, ela está em outro contexto. Mas fazendo uma análise aprofundada da proposta que Jesus nos traz, de alguma maneira, nós podemos dizer que ela fala a respeito dessa proposta, desse projeto divino da família universal, porque também estamos trabalhando, nos esforçando para sermos tal qual Jesus, para podermos nos unir a Ele por meio das nossas atitudes, por meio da prática do bem. Porque quando Jesus diz eu e o Pai somos um, que é uma ideia, inclusive, equivocada da Santíssima Trindade, de que Deus seria Jesus, Jesus seria Deus, é, na verdade, Jesus dizendo que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Se ele cumpre a vontade de Deus, ele é um verdadeiro filho. Mais tarde, Paulo de Tarso, ele afirmou, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Paulo não era o Cristo. Paulo estava vivenciando a proposta trazida por Jesus. Maria Teresa de Calcutá, ela dizia, eu sou um lápis nas mãos de Deus. Ela não era Deus, era por seu intermédio que Deus escrevia a história que ela mesma pôde contar por meio das suas atitudes. Então, a partir do momento que, através do estudo, do conhecimento, e principalmente da prática, da mensagem divina em nossas vidas, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos burilando o nosso ser, chega um instante em que nós nos vinculamos com o Pai, passamos a fazer realmente a sua vontade, e estamos, então, nessa sintonia de verdadeiros filhos, vivenciando a fraternidade universal.
Ô, Ellison, eu vou ler mais uma pergunta aqui, que chegou pelo Instagram também, até um tanto quanto curiosa a pergunta. Só um momento. É o seguinte: na família universal, podemos incluir também todos os seres que procedem da mesma origem? Ou seja, de Deus, né? Ou seja, não só os seres humanos, vamos dizer assim, mas outros seres da criação. Entendi a pergunta, Adriano. Realmente, quando se fala a respeito da família universal, nós estamos envolvendo todos os reinos que existem no planeta terrestre, no mundo. Nós estamos falando dos seres vivos que foram criados por Deus. Naturalmente que as nossas relações, elas são diferentes, e nós não podemos confundir em relação a isso. Nosso amor à natureza, nosso amor aos animais, é diferente do amor que nós nutrimos pelos seres humanos. E é preciso nós fazermos essa distinção, não numa forma de preconceito, mas uma forma de poder canalizar o sentimento de forma pura e verdadeira. Mas, naturalmente, que quando nós desenvolvemos as potencialidades da nossa alma, descobrimos os sentimentos puros e verdadeiros, entre eles o amor, nós amaremos a todas as criaturas. Porque não se pode amar o Criador sem amar a sua criação. No respeito, no trabalho contínuo de preservação, da não destruição, onde nós vamos fazendo também a nossa parte e demonstrando o quanto de amor nós temos para com esses seres. Há, inclusive, uma fala de Francisco de Assis, que foi um ser iluminado, que vivenciou a proposta da família universal, que dizia que o quanto de amor que nós temos para alguma coisa é o tempo que nós desvelamos com ela. O tempo que nós damos àquela situação, àquela pessoa, àquele ser. Então, é preciso que nós possamos realmente meditar sobre essa proposta, de forma a podermos amar toda a criação. Muito obrigado. Agora, o Ellison, eu vou falar uma coisa, mas acho que é até minha. Não foi nada que eu recebi nem de Instagram, nem pelo chat, nem nada. Mas pela sua fala, né, quando você teve os seus momentos iniciais, que você mencionou lá, quando Jesus fala, né, que todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, são meus irmãos, né? Aí, e você também falou agora que, de uma certa forma, até pela pergunta do Alcacis, todos que somos filhos de Deus fazemos parte da família universal. Então, é interessante porque algumas pessoas talvez teriam outro conceito ou um conceito errôneo, ou uma forma diferente de pensar de família universal, que dava a entender algumas pessoas que seria somente aqueles que já alcançaram um certo nível de conhecimento, talvez pela fala de Jesus. E a gente vê que não, que na verdade, então, todos realmente somos filhos do mesmo Pai, e aí a gente compara, faz uma analogia com a nossa família terrena. Não é pelo fato de todos não se darem bem que não são da mesma família. São todos daquela mesma família, daquele mesmo grupo familiar, mas nem sempre todos se dão bem. Então, nem aquele que não está fazendo ainda a vontade do Pai não quer dizer que ele não seja membro da família universal. E isso eu acho interessante porque dá esperança para todos, né? Porque alguns poderiam falar assim, então eu não vou fazer parte da família universal porque eu não faço a vontade do Pai ainda, não naquele momento, mas não é por isso que ele deixa de ser membro dessa família, né? Dessa grande família que é a família universal. Esse é o apontamento. Não sei se você entendeu as minhas colocações. Entendi perfeitamente. Esses seus apontamentos, eles alargam mais a possibilidade do nosso entendimento da família universal, porque muitas pessoas têm realmente essa visão
de que é família universal quando se faz a vontade de Deus. Na verdade, o que acontece é que nós fazemos parte de uma família universal, mas precisamos vivenciar esses conceitos. E nós só vivenciamos quando nós colocamos em prática a mensagem divina. Então, este exemplo que você nos trouxe, Adriano, ele é muito interessante. Às vezes nós estamos num contexto familiar, consanguíneo, vivemos dentro de um ambiente doméstico, temos afinidade com uns e não temos afinidade com os outros. E isso não diz que não fazemos parte da mesma família. Aliás, nós podemos mudar de casa, podemos mudar de emprego, mas ninguém pode mudar de família. Onde quer que nós estejamos, nós vamos carregar conosco a nossa ancestralidade, aqueles que fazem parte do nosso contexto familiar. Então, assim também se dá nos aspectos espirituais. Nós somos filhos de Deus, mas não nos portamos como verdadeiros filhos de Deus, porque ainda não o obedecemos, ainda não temos para com ele o respeito devido, o amor devido. E isso é uma descoberta paulatina que vai sendo feita e vivenciada no transcorrer dos tempos com a nossa evolução espiritual. Ok, obrigado, Edson. O Ronald tem uma pergunta ali para passar, mas antes do Ronald passar a pergunta, eu só gostaria de pedir para as pessoas que talvez não tenham conseguido ainda se identificar, né, colocar o nomezinho lá, para que a gente consiga verificar, né, quais são as pessoas que estão participando. É muito importante, às vezes, a gente ver quais as pessoas que aqui estão, de qual casa pertence. É muito interessante a gente saber quais são os membros dessa grande família que está aqui hoje, né? Então, se as pessoas puderem, por favor, se identificar, seria muito, muito, muito bom. Ronald, pode passar a sua pergunta. Adriano, obrigado. A pergunta tem muito a ver com a contextualização que você fez aí da fala anterior do Ellerson. Quando ele cita lá quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? E aí você fez uma consideração interessante, Adriano, e uma das perguntas aqui que foram enviadas faz o seguinte: há alguma estratégia para conviver em família, respeitando os limites do outro, mas sem se anular? Há alguma estratégia para conviver em família, respeitando os limites do outro, mas sem se anular? Cada um de nós, Ronald, na nossa convivência familiar, vamos descobrindo as nossas próprias estratégias. Não há um livro, não há um roteiro, não há um código que possa nos nortear, porque cada um de nós somos individualidades. Cada família vive um contexto diferente. Nós não temos conceitos formados, porque cada experiência ela se faz de um jeito diferente. O que dentro da minha família pôde servir para apaziguar, por exemplo, uma discussão, na outra família vai ainda mais incentivar que a discussão aconteça. Então, somos nós que vamos sentindo qual a melhor maneira de nós podermos ir trabalhando esses recursos dentro da nossa família. É óbvio que nós temos o Evangelho como nosso roteiro, que nos traz uma premissa que, se fosse vivenciada, resolveria grande parte dos nossos problemas, que é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós trabalhássemos esses recursos na nossa vida diária, junto da nossa família, com certeza, grande parte dos problemas se resolveriam. Mas como nós pensamos somente em nós mesmos, queremos mudar o outro, mas não nos modificamos, então essas relações elas vão tendo cada vez mais dificuldades. O conhece-te a ti mesmo é uma postura interessantíssima para nós descobrirmos essas estratégias que fazem realmente que nós consigamos criar elos positivos, elos afetivos que se estendem também para a nossa família universal.
Neide? O Ellerson, agora uma pergunta minha, tá? Você está falando aí, vocês estão perguntando, o Petrônio perguntou dos apóstolos, vocês estão colocando, e na minha cabeça, assim, eu estou organizando a família universal dos missionários no mundo espiritual. Chico, Eurípides, Gandhi, esses missionários, eles formam uma família, um núcleo, eles se reúnem, você tem notícia disso? Algumas informações trazidas pelo mundo espiritual, nós podemos encontrar na literatura espírita, por meio das obras do próprio Chico, por meio de Divaldo Franco. Temos, inclusive, agora a nova obra lançada de Divaldo Pereira Franco, do Mundo de Regeneração, A Caminho do Mundo de Regeneração, onde ele narra, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, as movimentações que estão sendo realizadas no mundo espiritual em favor de toda a Terra, onde espíritos afins, sintonizados com a fraternidade universal, se desvelam em favor de todos nós. Então, com certeza, estes benfeitores que estão além da raça que viveram, dos conceitos religiosos que tiveram, se unem para trabalhar em favor de toda a humanidade. Se reúnem com o propósito de poder estender a mão. Aliás, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos Jesus reunindo essa comunidade de espíritos abnegados que puderam se predispor a vir à Terra para poder construir uma nova história, especialmente aqui no nosso país, no Brasil. Quantos espíritos convocados a este trabalho, todos eles irmanados nessa proposta do amor universal, entendendo que aqueles que estão à frente precisam vir à retaguarda para poder estender a mão, para poder auxiliar, porque é isso que faz um irmão. O verdadeiro mestre é aquele que desce a furna para poder trazer junto consigo o discípulo. Não estende apenas a mão, convive, está de perto. Então é isso que fazem esses espíritos missionários, que do outro lado da vida se unem, não tem dissensões, não tem sectarismo nenhum, porque entendem que somos uma família universal. Obrigada, Ellerson. Ô, Ellerson, eu vou passar aqui uma última pergunta do Instagram. Também achei um tanto quanto curiosa. Faz o seguinte, a pergunta: como entender o conceito de família universal, uma vez que Deus cria espíritos incessantemente? A entender como uma família que só cresce, né? É uma família infinita, não é, Adriano? Uma família que não tem limites, que não tem fronteiras. Isso que é o mais belo. Porque se Deus nos ama incondicionalmente, se Ele é este ser que tem nos dedicado todo o trabalho para que nós possamos depurar o nosso espírito e tornarmos espíritos puros, Ele também deseja que nós consigamos despertar dentro do nosso coração este conceito puro do amor. Se Deus é a inteligência suprema, nós somos os seres inteligentes do universo, trazemos a centelha divina, trazemos todas as potencialidades do nosso Pai na carga hereditária. Não trazemos a hereditariedade consanguínea dos nossos genitores, também trazemos a carga hereditária do nosso Pai, que é Deus, que são essas potencialidades já latentes dentro de nós, dormitantes, que precisam ser desenvolvidas, descobertas. Costumamos dizer que trazemos um veio de diamantes que precisa ser explorado, que ainda é desconhecido. E justamente nessa criação incessante da divindade, que às vezes nós não conseguimos nem mensurar pela nossa capacidade de perceber o que é o infinito, nós vamos
trabalhando, porque o amor, ele não tem limites. O amor, ele é incondicional, o amor puro e verdadeiro, que visa sempre buscar estender a mão e fazer aquilo que está ao alcance em favor de todos. Obrigado, Welleson. A Velúzia levantou a mão ali mais uma vezinha. Welleson, eu estou achando muito interessante, até copiando o Cassis, e tem sempre essas falas. Mas, assim, você vai falando, né, o pessoal vai perguntando e vai me surgindo questões. E uma delas, assim, é uma coisa bem prática, pelo menos no meu dia a dia, no dia a dia daqueles que eu conheço, em especial espíritas. Porque a gente que é espírita, né, na família da gente, então tem sempre aquele que a gente não tem tanta afinidade, né? E é uma fala muito comum a gente falar assim, é porque ele não é da minha família espiritual, né? Essa fala, ela está na contramão da família universal? Sem dúvida alguma, Velúzia. Essa fala é um desculpismo que nós trazemos, uma fuga para não assumirmos o nosso compromisso e o nosso dever. Porque se aquela pessoa que nós temos dificuldade com ela, chamadas de forma indelicada de ovelhas negras da família, estão inseridas dentro do nosso contexto familiar, é porque nós necessitamos estar ao lado dela para o nosso crescimento. Existem laços, sim, laços espirituais, somente que não são laços positivos. São laços de rancor, laços de ódio, laços que são indesejáveis e que, ao invés de nós estreitarmos, aproveitando a consanguinidade, nós nos afastamos ainda mais com essa fala que é negativa, que é desculpista, de que não fazem parte do nosso contexto familiar. Inclusive, também utilizamos essa frase quando queremos justificar as nossas separações, quando os casais, eles cortam os elos matrimoniais, dizendo que o tempo que tinham que ficar com o cônjuge já terminou. Nenhum tempo termina, porque se nós estabelecemos um laço familiar, é para que ele permaneça. Ninguém nasce com a programação espiritual de se separar de outra pessoa. É uma escolha. Não estamos dizendo que não podemos nos separar. O divórcio é uma vivência que está instituída pelas leis humanas, e as leis divinas, elas aceitam no sentido de que é melhor separar do que trazer maiores dificuldades no relacionamento. Mas isso não significa que o problema foi resolvido, apenas foi adiado para uma outra experiência, senão numa relação de marido e mulher, mas em outra relação familiar ou não, em que o indivíduo precisará encontrar para parar aquelas arestas que não puderam ser aparadas no momento conveniente. Então, é muito importante que nós consigamos aproveitar ao máximo possível a vivência familiar. Jesus disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. É nessa proposta que nós precisamos focar, construindo elos, deixando de suportar os nossos familiares para podermos amar de verdade aqueles que estão conosco na jornada. Porque os parentes mais difíceis são aqueles que nos fazem despertar o verdadeiro amor. Amar a quem nos obedece, amar a quem nos ama, amar quem está sempre afim com os nossos objetivos ideais é muito fácil. O grande desafio é nós podermos estreitar os laços com aqueles que temos diferenças, dificuldades. Realmente é um processo que demanda muito esforço, muita vontade, muita determinação, mas poderemos conseguir, se assim nós desejarmos. Welleson, você e os outros amigos, né, que estão participando devem observar que a todo momento a gente dá uma olhadinha aqui no celular, no papel, porque são muitas as perguntas chegando, né, vão mandando aqui,
Nós temos N perguntas, mas o nosso tempo está em cima do combinado, né? Em cima do horário combinado. Então, nós gostaríamos... pode falar, Adriano. É porque o Petrônio levantou a mão ali. Não sei se ele for fazer mais uma participação ainda, mas só sabendo que a gente está nos nossos minutos finais, né? Essa consideração que eu ia fazer. Então, nós estamos em cima do tempo. Vamos passar para o Petrônio e depois pedir ao Ellison para fazer as considerações finais. Se for possível, depois a gente até encaminha as questões, porque elas são muito interessantes. Tá bom, Ellison? Petrônio, por gentileza. Vou ser breve. Não foi à toa que Jesus pediu que nós amássemos o inimigo. Aí eu falo, por quê? Porque nós já tivemos uma convivência com esse inimigo. Então, nós temos... você ainda falou, reconcilia ainda onde está o caminho. Então, esse amar os inimigos, porque nós já tivemos uma convivência amorosa, seja profissional, seja ela qual for. Já tivemos um laço estreito e é necessário resgatar. E esse é o grande problema de nós que ainda vive a cortina do eu. Os benfeitores espirituais nos dizem, né, Petrônio, que o ódio é um amor doente. É um amor que adoeceu pelas experiências que nós tivemos que não foram agradáveis a nós. Então, se aquela pessoa do nosso convívio familiar ela nos desperta tanto antagonismo, tanta dificuldade de relacionamento, porque um dia nós tivemos algum problema com ela no passado e hoje nós estamos tendo a oportunidade de poder corrigir, de poder estabelecer esse elo, criando as vinculações verdadeiras, que são as vinculações do amor, do afeto, que devem permanecer para sempre. Para nós podermos, então, finalizar o nosso encontro dessa noite, trazendo as nossas considerações finais, depois dessa abordagem em torno da família universal, nós queríamos trazer apenas o ensinamento de Jesus, que acreditamos, ele fecha o conceito da família universal quando ele diz: um dia os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Um dia o amor será vivenciado na intimidade de todos os nossos corações. E nós entenderemos que somos verdadeiros irmãos, filhos de um mesmo Pai, e unidos seguiremos, consolando, balsamizando, auxiliando e caminhando cada vez mais para o nosso progresso. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver em vibrações de paz e de amor. É sempre muito bom podermos estar juntos para este convívio, para este aprendizado, para essa troca de experiências que muito nos enriquece. Esperamos que novas oportunidades possam se fazer, tanto aqui, virtualmente, quanto presencialmente, quando isso for permitido. Muito obrigado, uma boa noite para todos nós. Olha, somos nós, né, quem precisamos agradecer e agradecer muito a sua disponibilidade, o carinho que você tem em atender aos nossos convites, essa sua fala sempre providencial, muito acalma o nosso coração. Então, para nós é sempre uma alegria tê-lo conosco. E especialmente ficamos felizes quando você fala, né, dessa possibilidade aí de novas oportunidades, de estarmos juntos mais vezes, né? Isso nos deixa ainda mais felizes, tá bom? Então, a nossa gratidão pela sua presença, pela sua doação de tempo, para atender aqui aos nossos convites. Sabe que você é muito querido pela União Municipal Espírita de Volta Redonda, que somos nós, as casas que aqui estão representadas, as pessoas que aqui estão, aos que já pediram aí que nós, se nós fôssemos gravar, pudéssemos enviar, porque não teriam a possibilidade de estar, enfim. Então, para a gente é uma alegria. Nós tivemos aqui registrado, em um momento, 52 participantes, 16 casas espíritas,
A gente sabe que esse número é um pouquinho maior, porque algumas pessoas estão lá em duplas, trios. Tem um grupinho do Jesus Nazareno, por exemplo, né, que registrou presença aí, uma pessoa, mas tem lá 3, 4 sentados utilizando a mesma telinha para te ver, te ouvir, ok? Então, para a gente isso é sempre muita alegria. As suas considerações finais já foi praticamente uma prece, né? Então, nós só queremos reforçar nesse momento a nossa gratidão a Deus, a gratidão a Jesus, aos amigos espirituais que velam por nós, nossa gratidão aos amigos que cuidam da União do Espaço Espírita de Volta Redonda, das casas aqui representadas. Nosso muito obrigado, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Que pena, acabou. Acabou? Acabou por hoje. Olha só a nossa cara de felicidade com a participação de todos vocês. E já estão convidados para uma próxima roda de conversa. Teremos outras, muitas outras, com temas interessantes. Convide um amigo, uma amiga para participar também conosco. Estamos gratos a todos. Até a próxima!